much for the invitations, organizing. And this topic is very general, and we try to present some historical view and also the some of the work that I've done and some advances, and also there's some critical view. So I recorded the presentation, so I hope it will work well, because I will present in let's say in Portuñol. I try to speak something close to the Spanish. Okay, let's go. Inicialmente, quisiera agradecer a los organizadores por invitarme a participar neste evento e espero poder contribuir a la visión que tenemos sobre la investigación en enfermedades tropicales. Medicina tropical es una rama interdisciplinaria de la medicina que se ocupa de los problemas de salud que ocurren de manera única, están más extendidos o son más difíciles de controlar en las regiones tropicales y subtropicales. La medicina tropical surge de las observaciones realizadas por Sir Patrick Manson, un médico escocés que trabajó en varios países de Asia, particularmente en China. Patrick Manson es considerado el padre de la medicina tropical. Fundó la London School of Hygiene Tropical Medicine, habiendo revelado algunas características particulares de las enfermedades tropicales. Se le atribuye el descubrimiento de vector por lo cual se transmitía filariasis, conocida como elefantiasis, por la aparición de las extremidades inferiores que eran enormes debido a la obstrucción de la circulación linfática. Sir Manson enteró de que era un gusano nemátodo microscópio llamado Filaria sanguinis hominis responsables. Continuó estudiando este gusano y su ciclo de vida. Determinó que los gusanos sufrieron una metamorfosis dentro de los mosquitos Culex fatigans hembras. Así descubrió a los mosquitos como vector de elefantiasis. Después de este descubrimiento, colaboró con Ronald Ross para examinar la transmisión de la malaria a través del mosquito vector. Su trabajo con el descubrimiento de vectores con modos de transmisión fue fundamental en la fundación de la medicina tropical y nuestra comprensión actual de muchas enfermedades tropicales. Otra observación pionera fue la paragonimiasis, una infección parasitaria transmitida por los alimentos causada por plancha pulmonar. Sir Manson fue o que observó huevos en el esputo y en secuencia propuso caracol como huésped intermediario. En relación a la profilaxia de enfermedades tropicales en América Latina, destacan-se en Argentina José Pena y Emilio Coni, en Brasil Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Emilio Rivas, y en Cuba Carlos Finlay. En relación a la profilaxia de enfermedades tropicales en América Latina, ¿Sí? muchos brasileños y ¿Cómo? En relación a la profilaxia de enfermedades tropicales en América Latina, destacan-se en Argentina José Pena y Emilio Coni, en Brasil Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Emilio Rivas, y en Cuba Carlos Finlay.
Em relação à profilaxia de enfermidades tropicais em América Latina, os argumentos utilizados por sanitaristas e investigadores brasileiros e argentinos entre 1890 e 1916 eram diferentes. Em Argentina, o pensamento se centrou em transmissão de persona a persona, como no caso da tuberculose, considerando que o clima da região não era tropical. Em Brasil, a visão seguiu a complexidade da cadeia de transmissão de enfermidades tropicais, involucrando vetores e hóspedes intermédios e definitivos. Em Cuba, destaca o Carlos Finlay, que planteou a hipótese de que o vetor de transmissão da febre amarilla era o mosquito Stegomyia fasciata, hoje conhecido como Aedes aegypti, pero foi desacreditado. Sin embargo, ha sido probado décadas después por el bacteriólogo Walter Reed de Reto de Estados Unidos, iniciando así el control de la transmisión en Cuba. Entre el siglo XIX y XX surge la nueva percepción de las enfermedades tropicales. Las estimaciones sugieren que aproximadamente 1 de cada 10 de la población mundial vive en la pobreza extrema y la mayoría está infectada con una o más de las enfermedades tropicales. De hecho, el término enfermedades tropicales desatendidas o neglected tropical disease, NTD, describe una transición de estudio de las enfermedades tropicales del siglo XIX a uno que dio prioridad a la difícil situación de las poblaciones desatendidas que viven en la pobreza extrema. De esta manera, en los mapas observamos la sobreposición de áreas donde prevalecen las enfermedades tropicales, carga de enfermedad por millón y PIB per cápita. A fines de la década de 70, Kenneth Warren, jefe de salud de la Fundación Rockefeller, lanzó una red de laboratorios de investigación dedicado al estudio de enfermedades parasíticas. Los calificó como grandes enfermedades desatendidas de la humanidad para incentivar a los científicos que anteriormente trabajaron en organismos modelo a aplicar sus conocimientos a las enfermedades infección de los pobres. Paralelamente, se estableció el programa especial de investigación y capacitación en enfermedades tropicales de la Organización Mundial de la Salud, bajo los auspicios del Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una asociación de donantes multilaterales y bilaterales y países con enfermedades endémicas para estudiar una cartera similar de enfermedades. En este marco se desarrolló el tratamiento masivo de drogas, Massive Drug Treatment, donde gradualmente las compañías farmacéuticas se involucraron con desarrollo de nuevos medicamentos o donando medicamentos con objetivo de eliminar algunas enfermedades tropicales desatendidas. Surgió la percepción de que el control de estas enfermedades daría como resultado un desarrollo socioeconómico. Luego, los economistas y los tomadores de decisión comenzaron a organizar fondos con objetivo de investigar las infecciones que afectan la salud y la economía mundial. Luego, el Fondo Mundial para Combatir SIDA, tuberculosis, la malaria, los 3 grandes asesinos que causan mortalidad alta, foi organizado. Também se organizou
o impulso en las investigaciones de otras enfermedades, las enfermedades desatendidas, donde participan algunos sectores privados, pero con grande protagonismo de la OMS. As enfermedades desatendidas tropicales, actualmente aprovadas en la cartera de la OMS, están aquí. Son 20 enfermedades y tenemos aquí varios sinónimos, las formas de presentación de la enfermedad, diferentes agentes etiológicos. La malaria no faz parte de esta lista porque forma parte de los 3 grandes que mencioné anteriormente. Este año, la Organización Mundial de Salud lanzó una nueva ruta con metas. Sí. Esta ruta de la OMS. ¿Cómo? Control, eliminación todavía en 4. Este año, la Organización Mundial Este año, la Organización Mundial de Salud lanzó una nueva ruta con metas para 2030. Esta ruta de la OMS están las metas establecidas para su prevención, control, eliminación e erradicación. La mayoría son enfermedades infecciosas y muchas son parasitarias. Empezando ahora, este año la OMS lanzó una nueva ruta con metas para 2030. Hay varios objetivos en esta ruta para prevención, control, eliminación y erradicación. Pretende se erradicar draconculias y IOS, que buruli, y algunas interrupciones de transmisión y otras para que termine como elimine como un problema de salud pública y otros para aumentar control. Actuar sobre las enfermedades tropicales es extremadamente complejo. Para acercarse al control y prevención debemos considerar varios factores. Es necesario conocer el ambiente donde viven las personas y hay que conocer en primer lugar los actores del ciclo de transmisión, como vetores, huéspedes intermediarios y os objetivos que tenemos que proteger. Y tenemos que situar en ambiente donde ocurre esta transmisión. Sí, aquí tenemos algunas fotos, algunas ilustraciones, figuras, donde muestran que ocurre en selvas, otras involucran animales silvestres como huésped intermediario, que es de difícil acceso, y vetores que están en copas altas de árboles o viven en habitaciones, en hogares precarios. Otros también huéspedes tienen vida
uma parte devida em lagos e rios. São controles, são fatores que são difíceis de controlar. Aí, no entanto, outros fatores que governantes podem controlar, como o status socioeconômico, o sistema de saúde preventiva e de assistência. Pero para desenvolver a estratégia de controle e de tratamento e cuidado com os indivíduos, há necessidade de incrementar a investigação científica de modo contínuo. Necessário... deixa eu ver. Outro fator que complica a investigação das enfermidades parasitárias são as diferentes formas de parásito durante o ciclo de vida. Aqui temos alguns exemplos. Acá temos a trypanosomiase africana, a trypanosomiase sul-americana, causadora de doença de Chagas, aqui de malária, leishmaniose, filariose e histosoma. E nós vemos diferentes formas que tomam o parásito durante seu ciclo de vida. E isto é complicado, é complexo e dificulta o controle por el huésped. Pensando em desenvolvimento de vacinas, outro fator de complicação são algumas peculiaridades da infecção parasitária. Normalmente, não é o caso de malária, mas a maioria de parásitos tem tempo de replicação, de multiplicação relativamente largo. Assim, necessita de período largo para quedar dentro do hóspede para possibilitar a transmissão como espécie, de permanecer, sobreviver como espécie. E neste processo, os parásitos desenvolvem mecanismo de evasão de parásito e, ao mesmo tempo, interfere com a resposta do hospedeiro, não só resposta humana, mas a resposta do hospedeiro, modulando para que o parásito não seja atacado. Ante este complexo marco de interação entre diversos atores e fatores, vamos falar de avanços e fracassos, imperfeições no desenvolvimento da investigação em doenças tropicais. Vamos falar de malária, de desenvolvimento de vacinas, em leishmaniose e estudos de imunopatogênese. Bom, hablemos de malária. Malária é uma enfermidade infecciosa transmitida por vetores causada por protozoários do gênero Plasmodium. As espécies que causam infecção em humanos são principalmente Leishmania falciparum, Leishmania vivax e Leishmania malariae, que estão em lado direito. E, por outro lado, temos outras espécies de Leishmania que causam infecções em modelos experimentais, roedores, ratones principalmente. E importante enfatizar aqui comentário à parte, que muitos estudos são feitos em modelos experimentais em ratones, pero a infecção e a enfermidade apresentada nestes modelos muitas vezes são bem diferentes
do que nós vemos em humanos, nos homens. Assim que é muito importante considerar quando analisamos dados de modelos experimentais, ter uma visão crítica de como pode ser aproveitado estes dados para a solução da enfermidade em humanos. A incidência no mundo de leishmaniasis, não, de malária, é 220 milhões de casos por ano. Há cerca de 410 mil mortes por ano e afetam principalmente mulheres embarazadas e ninhos menores de 5 anos de idade. E 90% dos casos ocorrem em África, na savana africana e em selva, pero temos também muitos casos em Ásia e América Latina. Em Brasil, a incidência é muito menor, 150 mil casos por ano, pero há uma característica que é particular em Brasil, que a maioria dos casos são causados por Plasmodium vivax, em torno de 75% são causadas por Plasmodium vivax. A malária ocorre em ambientes como estão nestas figuras, em cerrados, savanas e selvas, bosques. E o ciclo de vida de plasmódio é complexo e involucra muitas formas evolutivas. O parásito é injetado por o vetor mosquito do gênero Anopheles e as formas injetadas são esporozoitos, que temos aqui na figura, e inicia o ciclo hepático. E aqui passa por transformação em trofozoitos esquizontes e generam merozoitos. Merozoitos são liberados à corrente sanguínea e onde invadem hemácias, eritrócitos, e inicia o ciclo eritrocitário, onde cumprem mesmo ciclo de trofozoito, esquizontes e merozoitos e prosseguindo a infecção. É nesta fase, quando entra no ciclo eritrocítico, é que os indivíduos apresentam sintomas da enfermidade. Neste ciclo, se generam gametócitos que são sugados por inseto vetor, iniciando o ciclo no vetor, no intestino do vetor. Os indivíduos infectados podem permanecer assintomáticos ou ter malária leve com escalatrios, febre, artralgia, mialgia, dolor de cabeça. Também podem desenvolver paludismo grave com icterícia, anemia, convulsões, coma, que pode resultar em muerte. O que determina o síndrome da malária são a quantidade de parásitos que proliferam em órgãos e também as toxinas liberadas pelo parásito. E estes elementos causam a ativação e a liberação de moléculas pró-inflamatórias, citocinas, e, ao mesmo tempo, outros
outras moléculas regulatórias também aparecem na evolução. E é muito importante que a interação tanto do processo inflamatório como do regulatório assim ocorram de uma maneira mais harmônica para que a doença não evolua de uma forma grave. Aqui temos um gráfico que mostra a frequência de malária grave, que esta parte que está em verde, e malária moderada em azul e assintomática em naranja. E aqui podemos ver e aqui tem a evolução da por idade. E aqui podemos observar que a malária grave ocorre principalmente em ninhos hasta 5 anos de idade. E isto sugiere que os indivíduos que sobreviveram a esta fase, o primeiro contato com o parásito, desenvolvem uma resposta para contener o parásito nestes órgãos. E este é um fato importante, porque explica por que muita gente vivendo em zona endêmica apresentam episódios seguidos de dozenas de episódios durante a vida, se, no entanto, desenvolver forma grave de malária. Acá, na fotografia à direita, acima, vemos um recém-nascido, à direita, de baixo peso, de madre que teve malária. E à direita temos um recém-nascido de madre normal, mostrando que a madre embaraçada já traz consequências gravíssimas para o recém-nascido. Abaixo temos um quadro de um ninho apresentando quadro de malária grave e malária cerebral. Outro hecho que mostra a importância da resposta imune é a manifestação de malária em indivíduos de área endêmica e outros de área não endêmica. Os indivíduos de área endêmica desenvolvem uma resposta imune e têm ou a malária é assintomática ou manifestações leves. Por outro lado, os indivíduos de área não endêmica, quando se infectam, normalmente apresentam sintomas e muitas vezes são sintomas graves. Há esse dado neste quadro abaixo que mostra a letalidade em duas regiões do Brasil. Na região amazônica temos 0,02% de letalidade, enquanto que mientras em região extra-amazônica 2,04%, 100 vezes maior, mais que 100 vezes maior do que na região amazônica. Isto mostra a importância da resposta imune e, ao mesmo tempo, que a exposição continuada ao parásito é importante para manter a resposta que pode controlar a infecção. E aqui é importante ressaltar que é importante para
o desarrollo de vacunas, que a infecção de malária não induz uma imunidade protetora que seja efetiva e duradoura. Não é como, por exemplo, na infecção por vírus de sarampion, que uma vez se contrai o vírus, a pessoa se queda imune por la vida. Então, assim, desta forma, estes dados em área endêmica e não endêmica já indica a dificuldade em desenvolvimento de vacuna para malária. Para o controle da malária, existem vários pontos de intervenção no parásito, com o uso de medicamentos para a forma sexuada ou assexuada do Plasmodium, pode atuar evitando a proliferação em habitats locais onde podem proliferar as larvas, pode tentar prevenir para não entrar em contato com o mosquito, e se a pessoa se infecta, assim, proceder ao diagnóstico precoce e tratamento precoce. Em la zona endêmica, o controle de vetores e o contato dos vetores com o homem é fundamental. O controle de vetores se leva a cabo mediante a pulverização de inseticidas em los lugares e áreas cercanas. E uma forma de evitar as picaduras é a utilização de redes impregnadas com inseticidas, principalmente para uso por la noite. Há vários objetivos para o desenvolvimento de vacunas. A preferência é por vacunas para prevenir a infecção, como mostrado à direita, antes que chegue o parásito à fase hepática. Pero há estudos e investigações voltadas para bloqueio de transmissão, para que não o desenvolvimento de parásito dentro do vetor seja bloqueada. E há outros também para a diminuição de sintomas em las pessoas infectadas. São vários tipos várias maneiras de vários objetivos para desenvolvimento de vacunas. Volvendo ao ciclo de Plasmodium, as formas evolutivas do parásito são diversas e cada forma expressa diferentes moléculas, diferentes epítopos, o que obriga ao sistema imune do hóspede desenvolver respostas diferentes a cada componente das fases diversas do ciclo evolutivo do Plasmodium. Há que enfatizar que quando cambia a espécie, mesmo a mesma forma do ciclo biológico, apresentam antígenos moléculas diferentes. Essas moléculas também podem variar dependendo do isolado da região geográfica. Por exemplo, uma molécula de merozoito
de isolado de África pode ter uma sequência diferente da sequência da mesma molécula no merozoito isolado em Ásia. Então, todos esses são fatores que dificultam o desenvolvimento de vacinas. Nesta diapositiva, vemos várias vacinas candidatas que estão em rojo e que estão em investigação, e o tipo de resposta imune provocada, que dependendo da molécula, pode ativar a resposta humoral com produção de anticorpo e outros com ativação de linfócitos T, CD4 positivas ou CD4 ou CD8 positivas. A mais avançada do candidato da vacina é esta molécula da fase de esporozoito, RTS-S. Esta RTS-S, que está aqui abaixo, é uma proteína de fusão da proteína de esporozoito que circunda o esporozoito, circunsporozoite protein, e que se funde com a proteína do antígeno de superfície de hepatitis B, HBS antigen, que é expresso, e essa proteína de fusão é expressa em hongos, e essa fusão com o antígeno de hepatite B foi proposital porque torna essa proteína bastante imunogênica. Essa proteína CSP é responsável pela ligação do parásito ao hepatócito, particularmente a proteoglicanos sulfatados do heparansulfatoproteoglycans. E o anticorpo de alta afinidade ligando a essa proteína CSP impediria a ligação a esse heparansulfato, impedindo a invasão das células hepáticas. Mas o mecanismo exato de como isso ocorre é ainda desconhecido. Há um dos produtos desenvolvidos, esse que está em azul, abaixo, RTS-SA-1E, a formulação que atingiu no estudo de fase 3 na África, 59% de eficácia, após 3 doses administradas. Foi possível esse desenvolvimento em associação com a indústria farmacêutica. O desenvolvimento desenvolvimento desta vacina foi um processo largo. Começou com estudos que a professora Ruth Nussenzweig, uma brasileira que trabalhava com malária, mostrou um estudo onde ratones foram injetados com plasmódio irradiado e que conseguiu proteção contra plasmódio. E a partir daí, começou esta na longa caminhada para desenvolver esta vacina. Ela publicou em 67, pero
tuvo que prosseguir com estudos na Universidade de Nova York, New York University, porque em 1964, por razões políticas, tanto a professora Ruth como o seu marido, professor Vitor, tiveram que sair do Brasil. Foram desligados da Universidade de São Paulo. E agora ela realizou estudos com parásitos inteiros irradiados, pero produzir vacinas com parásito inteiro é praticamente impossível, ou, pelo menos na época que ela desenvolveu o estudo. Assim, começou a procurar sequências de moléculas que seriam imunogênicas e até chegar a esta proteína RTS-S. E nas últimas décadas, para este estudo, houve colaboração com a empresa GlaxoSmithKline para chegar a este composto que atualmente a OMS autorizou o uso em ninhos a partir de 6 anos de idade em África. É uma vacuna que serve para infecção com Plasmodium falciparum. Em 6 de outubro deste ano, o diretor-geral, Dr. Tedros, da OMS, este é um momento histórico. A vacuna de malária tão esperada apareceu e é um avanço enorme para a ciência e uma contribuição para a saúde dos ninhos. E é importante mostrar que a malária é a primeira causa de enfermidade em ninhos e morte na África subsaariana, e mais de 260 mil ninhos abaixo de menores que 5 anos morrem de malária anualmente. Vamos agora para leishmaniose, a investigação de imunopatogenia. Em campo médico, a observação de pacientes e enfermedades traem vários interrogantes que revelam lacunas do conhecimento necessário para uma atenção ao paciente, tratamento, atenção ao paciente. Para responder a tais perguntas, se necessita a investigação que começa na ciência básica e sua conclusão na aplicação prática nos enfermos. Isto se chama na investigação translacional. E vamos ver como andam em algumas dessas investigações em leishmanioses. Leishmanioses são enfermidades causadas por parásito do gênero Leishmania, e podem, dependendo da espécie e da resposta do hóspede, podem provocar enfermidade visceral ou tegumentar. Existem várias formas de leishmaniose cutânea, localizada, disseminada, difusa, recidiva cutis, pode caminhar para mucosa, leishmaniose mucosa,
que é uma enfermidade destrutiva. E na Índia existe uma forma que se chama PKDL, pós-Kala dermolashmaniasis, que aparece em indivíduos depois 6 meses, mais ou menos, depois da cura de leishmaniose visceral. São as formas que existem. Sobre a incidência, há muita subnotificação, pero o OMS muestra 90 mil casos por ano de leishmaniose visceral e de 600 mil a 1 milhão de casos por ano de leishmaniose tegumentar. As espécies que causam leishmania são diferentes e o gênero Leishmania se subdivide em subgênero Leishmania ou Viania. A leishmaniose visceral é causada por Leishmania infantum, Leishmania chagas, o que está do lado esquerdo da figura, e a leishmaniose cutânea é causada por outras espécies. No Velho Mundo, a Leishmania major é a mais frequente, e no Brasil temos estas espécies que estão sublinhadas em rojo, que são a Leishmania brasiliensis, amazonensis, guianensis, as principais que causam leishmaniose cutânea. Leishmania infantum seria a que causa a enfermidade visceral. A distribuição das espécies de Leishmania visceral podemos ver neste mapa. Leishmania donovani está no sudeste da Ásia. Na Ásia ainda existe Leishmania infantum na China, e Leishmania infantum temos no Brasil e algumas partes da Europa, como no Mediterrâneo. Em relação ao ciclo do parásito, temos assim, 2 espécies de Leishmania. Leishmania infantum, que temos no Brasil e no Mediterrâneo, e Leishmania donovani, que é a espécie predominante em Índia. E o ciclo do parásito é similar, vendo como é o ciclo no inseto vetor e no hóspede, entra como promastigota, né, que é esta forma flagelada que é do inseto, é injetada no hóspede mamífero, e no hóspede mamífero essas formas são fagocitadas por macrófagos, e dentro do macrófago se diferenciam em amastigotas, que é uma forma ovalada, sem flagelo externo, e prolifera nesta forma dentro do macrófago, principalmente nos órgãos como fígado e baço-medula óssea. Uma coisa que é diferente na transmissão, né, na cadeia de transmissão destas espécies, é que a Leishmania donovani é antroponose. A transmissão é de persona a persona, enquanto que a leishmaniose visceral, a Leishmania infantum é uma zoonose, e o ser humano é um hospedeiro acidental, vamos dizer assim. E como hospedeiro intermediário, temos principalmente o perro.
Aqui temos a Leishmania infantum e donovani, e para ver como é a evolução no tempo nestes gráficos. À esquerda, a quantidade de leishmaniose visceral no Brasil, que é abaixo de 5.000 casos por ano, enquanto que na Índia se chegou já a 10 vezes mais que isso, 50.000 casos por ano. Pero começou o programa de controle de leishmaniose visceral em 2005, mais ou menos, e há ciclo temporal, pero parece que há uma nítida tendência de queda de casos de leishmaniose visceral na Índia. Aqui temos uma gráfica na mesma escala, que mostra que na Índia está chegando ao mesmo nível de Brasil. E isso se deve a como na Índia a transmissão é de persona a persona, desenvolveu o programa para tratamento do diagnóstico precoce, utilizando o teste rápido sorológico, diagnóstico rápido e tratamento precoce dos indivíduos, diminuindo a fonte de infecção. E também, assim, começaram a utilizar um medicamento, uma droga oral, miltefosina, o que facilita o tratamento de doentes. Outras medidas de controle de vetores também, assim, foram feitos de maneira eficiente. E este conjunto levou a esse controle bem significante de leishmaniose visceral na Índia. Aqui temos o quadro, o mapa de distribuição de leishmaniose cutânea. As espécies no Velho Mundo, né, na África, Europa, Oriente Médio, predomina a Leishmania major, o que nós não vemos em Latinoamérica. Em Latinoamérica temos outras espécies, principalmente a Leishmania brasiliensis, amazonensis e guianensis, e a Leishmania mexicana no Centro-América. Pero a Leishmania etiópica, que é uma outra espécie na África. Agora, recém, é possível que já existissem anteriormente, pero com o avanço da identificação de espécies de Leishmania, se nota em Centro-América, principalmente em Honduras, há alguns casos também em Brasil, de casos de leishmaniose cutânea causada por Leishmania infantum, que é a espécie que normalmente causa leishmaniose visceral. E também encontro mais recente é em Sri Lanka, casos de leishmaniose cutânea com Leishmania donovani, que é a espécie que causa leishmaniose visceral na Índia. Aqui temos o ciclo de transmissão da leishmaniose cutânea, e aqui temos assim, espécies diferentes de inseto vetor, Lutzomia ou Phlebotomus, dependendo da espécie do parasito, e é importante mostrar que os hospedes intermediários que transmitem as espécies dermotrópicas de Leishmania são inúmeras espécies.
e a maioria são espécies silváticas, o que torna o controle da leishmaniose muito complexo. Há também no Oriente Médio, com Leishmania major, transmissão persona a persona. Agora vamos discutir alguns aspectos da resposta imune e de imunopatogênese. E a pergunta que se faz se o desenvolvimento de leishmaniasis de enfermidade ocorre devido à deficiência na resposta imune. Vendo lá o contexto da leishmaniasis no Brasil, em relação à leishmania infantil que causa leishmaniasis visceral, na área endêmica de leishmaniose visceral, os dados indicam que 95% dos indivíduos infectados não desenvolvem doença e adquirem uma imunidade protetora por toda a vida. É o contrário do que vemos na malária. Assim, se pensa em desenvolvimento de vacuna, a vacuna hay que ser mucho más eficiente que la infección natural, que se muestra bien efectiva. Por outro, sin embargo, lo que tenemos en Brasil en relación a la leishmaniose visceral, embora la incidencia não seja tão alta, é aumento de letalidade, que é em torno de 9%, em alguns lugares chega a 14%. Leishmania infantil induz uma resposta protetiva boa, assim que pensamos que a suscetibilidade, leva fatores de suscetibilidade que leva a desenvolvimento de enfermidade, não seja por defeito no sistema imune. E em nosso grupo pensamos pensar em outros fatores não específicos, não que estejam além da resposta imune. Estudamos metabolismo lipídico e fator de crescimento insulin-like growth factor. Pero nesta apresentação vou me ater à apresentação de alguns dados de metabolismo lipídico. Por que metabolismo lipídico? Porque os pacientes apresentam alterações de cambios em níveis de lipoproteínas, frações de lipoproteínas. E a análise proteômica de parásito ha mostrado que as formas intracelulares de parásito necessitam de proteínas e lípides para generar energia para seu crescimento. Assim que perguntamos se níveis alterados de lipoproteínas favoreceriam a progressão da infecção por leishmania. E em enfermos com leishmaniose visceral, há clara alteração de níveis de lipoproteínas e passamos a analisar alguns elementos da resposta do metabolismo de lipídios.
neste estudo que examinamos o polimorfismo de gene da lipoproteína lipase e notamos genes mutados utilizando restrição pela enzima HIND3, e que esta mutação estava mais frequente em enfermos com doença, enfermidade ativa, leishmaniose visceral ativa. E esta mutação levava a alterações em níveis de HDL, barro HDL e altos níveis de VLDL e triacilglicerol. São como estão apresentados com o que se verifica na leishmaniose visceral ativa. E sendo na análise multivariada, o que nos surpreendeu é que esta mutação dava odds ratio, né, o risco de desenvolver a enfermidade de 20 vezes, né? E tanto a mutação de gene como os níveis de alteração de níveis de lipoproteínas. E são em níveis de risco que são muito maiores que os mostrados com polimorfismos de genes relacionados com o sistema imune. E um fato interessante, um dado interessante é que se falava muito que principalmente em ninhos de área endêmica apareciam leishmaniose visceral quando tinha período de seca e havia desnutrição. E interessante que se dizia que essa desnutrição levava à depressão da resposta imune. Pero o que é interessante é que a desnutrição leva a alterações de níveis de frações de lipoproteína, como se observamos nestes indivíduos que têm mutação de lipoproteína lipase e o que observamos em leishmaniose ativa. Agora passaremos alguns estudos e conceitos básicos desenvolvidos em leishmaniose em modelos experimentais, e onde apontamos avanços e algumas indagações e imperfeições. Um fato importante é quando se utilizam ratones isogênicos, que não sei se todos sabem, que muitas linhagens são derivadas de poucos ancestrais. Então, isso nos leva a pensar nos resultados que saem de estudos e modelos experimentais. E, atualmente, em princípio, começou com este tipo de ratones que não tinha timo, mas atualmente se parte para linhagens de ratones com modificações genéticas. Em leishmanioses experimentais, o estudo clássico é com Leishmania major, né, onde ratones BALB/CDBA são suscetíveis e C57 Black 6 CBA são resistentes. Os dados generados por... deixa eu pôr aqui.
Os dados generados por investigadores são foram principalmente de América e Europa, e os dados experimentais de imunologia tem, vendo retrospectivamente, vou comentar adelante, pero são muito, os dados são distintos do que vemos em la leishmaniose humana. Pero estes estudos de modelos experimentais foram importantes para o desenvolvimento de estudo em sistema imune. Acá temos o resultado do que há, a base. Há muito mais dados, pero a base é esta. Em ratone bulb C, que é suscetível à proliferação de leishmania, e se deve à presença de citocina IL-4 e IL-13, e por outro lado, há esse ratone C57 Black 6, que chamamos de B6, onde a infecção é controlada e há presença de interferon gama. E a produção dessas citocinas caracterizam a subpopulação de linfócitos TCD4, conhecidas como TH2, os que produzem IL-4 e IL-13, e TH1, o que produz principalmente interferon gama. E estão para o aparecimento, desenvolvimento destas subpopulações, da ativação, os fatores de transcrição TBET e GATA3 estão ligados a TH1 e TH2, respectivamente. Pero, analisando estudos com outras espécies de leishmania, se vê que com leishmania amazonensis, todos os ratones mantêm infecção crônica, não há cepas resistentes. Com leishmania donovani, ou leishmania chagas, ou infantum, as cepas de ratones são distintas. Do C57 Black 10 é suscetível ao lado de Bulb C, e DPA2 é resistente, que com a leishmania major era suscetível. Na infecção com leishmania amazonensis, aparecem questionamentos sobre o rol de interferon gama. Em ratone B6, que é suscetível neste caso, em macrófagos, se o macrófago é infectado com a mastigotas de leishmania, o contato com interferon gama não leva ao controle da proliferação de parásito. Por contrário, o que se vê é que interferon gama induz a proliferação de mastigotas de leishmania amazonensis. Quando o macrófago é infectado com promastigotas de leishmania, assim interferon gama funciona como elemento leishmanicida controlando a infecção. Caminhando para a leishmaniose visceral experimental, o rol de IL-4 é contestado. Quando se inibe... Sim? Sim.
Sim, 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 sim. Assim, em leishmaniose, leishmaniose experimental, se contesta o rol de IL-4, utilizando, inibindo IL-4 de alguma forma com anticorpo ou em camundongo knockout, não se vê controle de infecção. E parece que importante é IL-10. Assim, em modelo experimental de leishmaniose, a enfermidade relaciona diretamente ao crescimento de parásito no hóspede, né? E se correlaciona com a produção de certas citocinas. Mas como é na leishmaniose humana? Comparando a lesão, histopatologia da lesão. Este é de ratão balde ser suscetível e buscando em leishmaniose humana, se vê que este quadro, estes câmbios se observa solamente em leishmaniose cutânea difusa, que é uma forma rara de leishmaniose humana. Enquanto que a maioria de casos de leishmaniose tegumentar humana, o quadro que se apresenta é muito similar ao que vemos em camundongo ratone B6, que é resistente, apresentando poucos parasitos em lesão e presença de linfócitos. Assim que o que seguir com modelo experimental não se aplica à enfermidade humana. É completamente diferente a participação da resposta imune, sistema imune, no desenvolvimento de doença de enfermidade humana. E como estes estudos eram hechos em países onde não haviam enfermos, isso resultou em outros que trabalhavam com enfermos ajustar esta teoria à enfermidade humana do que se via. E isto retrasou em muito, em nosso ponto de vista, em décadas, o desenvolvimento de estudo de imunopatogenia. Por contrário, nós pensamos que a hipersensibilidade e a resposta imune é que causa as alterações na enfermidade humana. Essa é uma observação que coloco como uma falha no estudo no campo da leishmaniose, que retrasou o avanço da investigação. Aqui vemos este fato, que nas diferentes formas de leishmania, a interferon gama está presente, e aqui em caso de SIDA, onde há uma coinfecção com leishmania, e enfermo desenvolve a lesão quando se recupera a resposta imune. Aqui outro exemplo, onde de mono, temos a pela infectada com leishmania amazonensis. Em la primeira infecção, a lesão aparece com 60 dias, pero em la segunda infecção, em 15 dias, indicando que a resposta imune pré-existente acelerou o aparecimento de lesão. E aqui também são estudos mostrando que apontam todos os estudos, não vou a detalhar,
pero todos esses elementos que eram considerados como sendo importantes para o controle da infecção, como TNF-alfa, aparecem, estão mais evidentes em enfermos que não respondem ao tratamento, não se curam bem com o tratamento, ou que têm uma lesão mais crônica. Aqui é outro estudo também, comparando a falha, e aqui é um estudo de transcriptômica, mostrando RENs, né, que ficam evidentes em enfermos que não se curaram bem com o tratamento. E são RENs ligados a processo inflamatório, quimiocinas, e também a processo citotóxico. Aqui, só para finalizar, um estudo, né, que nós estamos desenvolvendo junto com os pesquisadores da Universidade de York, do Reino Unido, que esta é uma tecnologia muito interessante, utilizada em material de pacientes com tumores para identificação de diferentes moléculas ao mesmo tempo. E se pode fazer tanto um estudo como transcriptômica, como proteômica, a partir de material de lesão fijada em formalina e guardadas em parafina. Então, assim que são misturados com, são marcados com moléculas que carregam pequenos marcadores coloridos que generam o mapa de calor e se realiza desta forma a transcriptômica e a proteômica em tecido. Aqui se colorem diferentes, se é possível até 800 probes para marcar diferentes moléculas. Testamos isso em enfermos com resposta aqui com desenvolvimento de lesão em menos ou mais de 3 meses. Selecionamos áreas melhores para análise, utilizamos estes marcadores anticorpos e generamos estes mapas de color. E notamos que em enfermos com lesão mais prolongada, há maior marcação de expressão de moléculas como CD3, CD44 ligadas à migração celular, vista ligada à inibição da atividade de células T, arginasa relacionada com o processo inflamatório e crescimento de leishmania. Esses estudos possivelmente vão generar muitos dados que acreditamos vão ajudar ao entendimento de patogenia e desenvolvimento da lesão em leishmaniasis. Assim que em investigação de enfermidades tropicais, tivemos avanços significativos, pero necessitamos de input contínuo e muito trabalho com uma visão crítica, que é muito importante, e respeitar a biologia, processo biológico natural, tentar entender o processo biológico natural como fonte de nosso aprendizado. Obrigada.
E aqui temos muitos colaboradores que vêm trabalhando em alguns projetos. Nós não mostramos aqui, mas eu gostaria de estender para todos esses colaboradores, assim, de instituições nacionais brasileiras e estrangeiras que têm colaborado no entendimento da leishmaniose visceral. Tá? Muitas graças. ¿Puedo parar la presentación? Uhum. Sim. Buenas tardes con todos. Sim. Bueno, ya estamos finalizando la conferencia de la doctora Hiro Goto. Muy agradecidos por su presencia en esta conferencia internacional de salud e instrumentación biomédica. Estamos cortos de tiempo. Bueno, enseguida va a comenzar la conferencia del doctor José Alejandro Amaya. Los invitamos a entrar a su sesión, que en unos minutos se debe estar habilitando. A todo nuestro público asistente. ¿Listo? Muy agradecidos por su participación. Doctora, muchas gracias por su participación. Aquí todos, de parte del comité organizador, de los asistentes y de la Universidad Nacional de San Agustín, muy agradecidos por su conferencia. Uhum. ¿Algunas palabras finales, doctora, para ya despedirnos? Muitas graças por a oportunidade de participação e espero que tenham atendido o esperado por la apresentação de uma área que considero que é bem distinta de outros ponentes. Pero muitas graças e foi uma oportunidade de conhecer todos vocês. Gracias.